adianta questionar, não adianta falar que nada muda. O mundo sempre foi assim, nada evolui. Então eu não vou contestar, criticar, muito menos participar. Já ouviram essas frases? É isso que nós vamos conversar aqui no canal, tendo como princípio o país de Mali. Então, fica conosco até o final que você vai ter um entendimento sobre essas mudanças que acontecem ou não acontecem. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita e se inscreve no canal, assim você ajuda o canal a crescer e o canal ficar mais profissional. Isso vai trazer para vocês vídeos de melhor qualidade que com certeza vai fazer muita diferença e vai ser importante na sua formação. Então, te aguardo aí na sua inscrição. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Mali, ele é um país africano. Ele não tem hoje saída para o Oceano Atlântico e é considerado um dos países mais pobres do mundo. É o país onde a mortalidade infantil é a mais alta do mundo. Então é um país bem sofrido. Sempre foi assim? Mali sempre foi pobre? Sempre teve essa situação de dependência? Não, muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, Mali, entre o ano de 1235 e 1610, foi o maior império da África. Não só foi o maior império da África naquele período, como na história africana, Mali foi o maior império. Então, pensa só como isso é importante. A gente está falando de um império maior do que o Egito. Né? Então, a dominação que Mali tinha na Idade Média, né, no finalzinho lá da Idade Média, vai ser muito grande. Mali ele vai ser muito rico em ouro, pedras preciosas e sal. Sal? Mas eu não falei que Mali não tinha saída para o Oceano Atlântico? Não tinha? Tinha. Hoje não, porque ele perdeu o território. Para vocês terem uma ideia, o tamanho que era o Império de Mali, ele pega hoje os países de Burkina Faso, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali e Senegal. Então, era um império de um território muito grande, uma diversidade muito grande cultural, e eles tinham um domínio sobre os outros povos. Então, quando a gente fala, nada muda, muda sim. A gente tem Mali, que era extremamente poderoso, rico, dono, né, do poder, dono da corte. E hoje Mali é o país, né, um dos países mais pobres da África. Se não é o mais, está entre os 5 países mais pobres da África. Com isso a gente pode entender que a história muda, com certeza de forma lenta. É isso que eu acredito que o ser humano fica, né, um tanto quanto angustiado. O ser humano vive na faixa de entre 50 e 100 anos, dependendo da sua localidade. E esse tempo na história é muito pequeno para acontecer uma mudança de fato e concreta. Então, quando a gente estuda a história, né, dos povos mais antigos, a gente tem essa percepção de que sim, as mudanças acontecem. E se o ser humano ele coloca a sua intervenção, fala o que ele pensa, as mudanças acontecem de uma forma mais direcionada, né? Não fica tão ao acaso ou então com a participação de poucas pessoas. Mali, depois, né, do tempo que ele foi império, ele vai perdendo o seu poder, a Europa vai tomando conta e ele passa a ser dependente da França. E aí o território vai ser dividido, vai virar muitos estados. Em 1960, Mali consegue a sua independência. Então o povo de Mali fala hoje o francês. Só o francês? Não, eles falam mais de 40 línguas tribais. Né, idiomas que existem só na África e eles se entendem muito bem. Como eu falei, a mortalidade infantil é muito grande, eles têm uma renda per capita muito baixa, eles vivem da agricultura de subsistência, pecuária de subsistência, extração de minérios, mas que também não fica com eles, esses minerais, e já não tem mais o sal porque eles não ficam na costa, né? Eles perderam a costa do Oceano Atlântico. Eles passaram em 1991 por um processo de democratização. Então, eles mudaram a Constituição e tinham uma participação maior da população. Porém, há pouco tempo, em 2020, eles passam por um processo de ditadura militar. Tiveram um golpe de Estado e hoje eles vivem numa ditadura. Então, isso é uma característica da África. A África, os países africanos, por conta da sua divisão que teve lá atrás pelos europeus, eles estão passando por períodos de democracia, períodos de ditadura. E há muitos conflitos entre os povos dentro desses
países. Como eu falei, se eles falam 40 línguas diferentes, com certeza tem 40 tipos de tribos, segmentos dentro daquele país. E nem sempre a harmonia ela acontece. Então, realmente é uma situação complicada e que a África ela vai demorar um tempo ainda para estar resolvendo essa situação. Eles têm uma população de aproximadamente 13 milhões de pessoas. 10% dessa população é nômade. Nós temos então dentro da África muitos povos que são nômades. Nós não podemos chamar de andarilhos, porque aí vai dar uma ideia de que dos andarilhos que nós temos aqui na nossa região. Mas como são nômades, eles circulam, né, de uma região para outra com seus animais, com a sua cultura. Isso também traz conflitos, porque eles vão estar passando em lugares habitados, onde a propriedade privada acontece, e aí chega pessoas, eles geralmente vão pelo mesmo caminho, então os conflitos são o mesmo, tanto na ida quanto na volta. Então esses povos nômades, eles têm uma vida muito parecida com as vidas de antigamente, né? Eles têm poucos recursos de tecnologia, eles não estão linkados, né, no mundo que nós estamos, então é um mundo bem diferente. Então Mali, ele tem essa situação, e 10% dessa população sendo nômade é uma quantidade muito grande de pessoas e que também são pessoas bem pobres, né? Tirando, né, essas pessoas, o restante da população, na sua grande maioria, é rural, e eles vivem da pecuária de subsistência, da agricultura de subsistência e da extração de minérios. Esses minérios, as riquezas acabam não ficando no território. A gente sabe que os minérios são exportados de tal forma onde a riqueza não fica no país. 90% da população de Mali é islâmica, e eles têm uma cultura ainda que ela não está associada ao Estado Islâmico, mas é uma cultura muito complicada para a mulher, que é a mutilação genital feminina. Essa cultura na África, em outros países, mas principalmente na África, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Então, mesmo o Estado indo contra, mesmo a religião indo contra, é uma coisa que está além disso, é uma questão cultural e que vai precisar de muita conversa, de muita explicação de que esse processo ele não traz nenhum benefício para a mulher, para o corpo da mulher, para a feminilidade. Então, é algo muito complicado que existe no país de Mali, e não só no país de Mali, em vários lugares. Na África existem até o dia que essa situação é questionada mesmo pela ONU. A maioria dos países isso é crime, mas como é uma cultura, as pessoas acabam não denunciando, então as mulheres sofrem muito na região de Mali por conta desta situação, né, da dominação mesmo, da cultura, né, de você mutilar a mulher por conta, né, de algo não justificado. Bom, então é isso que o Mali traz hoje. Então fica muito claro que, sim, a história muda. A história muda, às vezes, de uma situação ótima para um país para uma situação péssima para o país, ou vice-versa. Às vezes o país ele não tem nenhuma repercussão, ele não tem nenhum poder, e dali a pouco ele cresce e se desenvolve. Então, nessa disputa de poder, nessa construção da história, quanto mais a população participar, mais a história vai ser construída de acordo com os interesses da população. Então é importante que a população participe, é importante que a população tenha claro que há sim mudanças. A mudança não vai ser para você, vai acontecer daqui a 50, 100, 200, 300 anos. Mas se nós não participarmos hoje, a mudança também vai acontecer, só que o resultado pode não ser aquele país que nós desejamos. Ok? É isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, acione o sininho. Assim você vai estar recebendo todos os nossos vídeos. E deixa seu comentário. O que você conhece de Mali e quais as mudanças históricas que você acha que o ser humano ainda pode fazer. Ok? Obrigada pela companhia e eu te aguardo aí para um próximo vídeo. Até mais!